Boa noite, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Maurício Vargas, da Primeira Igreja Batista em General Câmara, uma congregação da Igreja Batista Cristal de Porto Alegre. Hoje teremos essa mensagem bíblica gravada, em virtude de estarmos vivendo em isolamento social. Antes de compartilhar a mensagem bíblica com você, eu gostaria de te convidar para uma palavra de oração. Vamos orar por mais essa semana de vida que Deus nos deu. Vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve com cada um de nós. Também vamos pedir pelas pessoas enfermas. Vamos pedir por aqueles que estão hospitalizados. Vamos pedir que Deus cuide de cada um deles. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelo cuidado, Deus. Nós somos gratos por cada dia de vida que o Senhor nos dá. Também nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure a saúde das pessoas que estão enfermas, hospitalizadas, Deus. Cuide, Pai, cuide de cada uma delas. Assim eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje gostaria de compartilhar a mensagem bíblica com você com o seguinte tema: faça sua parte. Faça sua parte. Para isso, abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Faça a sua parte. Eu leio na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, que a pessoa que agora, Pai, escuta essa mensagem, possa, Pai, ser ministrada ao seu coração. E que ela possa entender que precisa fazer a sua parte. Assim eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Faça sua parte. Cada um de nós é chamado para uma missão. Não estamos por acaso na geração que nascemos. Não estamos por acaso no lugar em que vivemos. Não estamos por acaso na família a qual nascemos e pertencemos. Não estamos por acaso no lugar em que trabalhamos, na profissão que escolhemos, com as pessoas que convivemos. Nada é por acaso.
Quando entendemos que Deus está no controle de tudo e de todos, o sentimento de pertencimento vem à tona. Pertencemos a Deus e Deus está no controle. Cada um de nós, então, precisa fazer a nossa parte. O interessante é que Deus conta com isso. Deus conta com isso, querido. Você pode até pensar que não. Você pode até pensar que Deus não conta com você, o seu reino e com seus propósitos. Mas Ele conta com cada um de nós. A opção de fazer ou não a vontade de Deus, de acordo com seus propósitos, é individual. A escolha é individual. Vamos ou não fazer, isso depende de nós. Mas Deus conta com cada um de nós. E foi isso justamente que aconteceu com Daniel, personagem central da narrativa bíblica que lemos agora. No contexto bíblico, nós vemos que Daniel fazia parte do povo de Deus que foi exilado, levado por Nabucodonosor para servir. Nabucodonosor havia dominado o povo de Jerusalém, o levando em cativeiro. Daniel nem poderia imaginar, mas nesse contexto todo, ele seria usado por Deus. Num contexto de adversidades, Daniel nem imaginaria que ele seria grandemente utilizado por Deus. Em determinado momento, o rei Nabucodonosor determina então que alguns jovens vindo escravizados seriam utilizados no seu palácio real. Dentre os escolhidos estava Daniel, que acabou fazendo a sua parte. Daniel foi grandemente usado para demonstrar o poder de Deus àquela nação, aos caldeus. Daniel fez sua parte. Eu aprendo olhando, querido, para a vida de Daniel, que Deus usa seus servos em momentos de adversidade. Deus usa seus servos em momentos de adversidade. Mas para isso é necessário algumas qualidades. Eu gostaria de compartilhar 3 qualidades dos servos de Deus para que Ele possa utilizá-los em momentos de adversidade. A primeira qualidade é essa: é necessário ter sabedoria. Acompanhe comigo o que diz o versículo 13:4, diz assim: Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel estava entre os jovens escolhidos para trabalhar no palácio real. Daniel apresentava as condições necessárias para estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a sua parte. E ele a fez. Pela vida de Daniel, o povo conheceria o poder de Deus em vários momentos enquanto ele esteve lá no reino dos caldeus. A narrativa bíblica fala que Daniel era sábio, instruído e possuía conhecimento. Daniel era um servo de Deus. Daniel conhecia as Escrituras, conhecia a vontade e o propósito de Deus. Suas qualidades então seriam usadas por Deus naquele lugar, naquela geração. Preciso dizer para você, querido, que ainda hoje Deus usa seus servos para fazer a sua vontade. Em momentos de adversidade, Deus ainda usa seus servos. Deus quer usar a cada um de nós para fazer a diferença na nossa geração, no lugar aonde estamos. Mas é preciso ter sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus. É preciso estar atento, é preciso ter uma vida correta, uma vida ilibada, de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Um testemunho coerente com a fé que se professa. Precisamos ter um testemunho coerente. Se você já é um servo de Deus, um discípulo de Jesus, faça a sua parte, procure agir com sabedoria em todos os momentos. E principalmente com sabedoria que vem de Deus e de sua palavra. Não é o que você fala, querido, e sim o que você vive que reflete sua fé. É o que você vive que reflete o Jesus que você declara ser discípulo.
se você ainda não conhece Jesus e ainda não é seu servo, saiba que Deus está à tua espera também. Deus conta com você. Deus quer usar a tua vida para que muitas pessoas venham também ao conhecimento de Jesus. Você também precisa tomar essa decisão. Deus conta com cada um de nós para fazer a sua parte. Deus conta com cada um de nós para que na nossa geração pessoas venham ter a vida transformada por Jesus. Deus usa seus servos em momentos de adversidade. 3 qualidades que precisamos buscar. A primeira delas, sabedoria. E a segunda, é necessário ter fidelidade. Acompanhe comigo a leitura do texto, do versículo 8, diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Daniel não se moldou conforme os costumes daquele povo. Daniel ficou firme de acordo com a sua fé. Daniel sabia que abandonaria sua fé ao se alimentar, pois muitos daqueles alimentos consumidos pelo povo caldeu era proibido para os judeus. Se Daniel viesse a consumir esses alimentos, ele estaria renegando a sua fé. Daniel então se posiciona, não se deixa levar pelas circunstâncias, fica firme, é fiel a Deus. Eu preciso dizer para você, querido, que ainda hoje cada um de nós precisa ser fiel também. Deus quer usar cada um de nós, no contexto em que vivemos, no lugar em que estamos, mas precisamos ser fiel naquilo que acreditamos. Nós não podemos nos contaminar com aquilo que irá contrariar a nossa fé. Não devemos viver de qualquer forma, como se tudo estivesse certo, porque não é assim que podemos fazer. Quando não somos fiéis, acabamos não fazendo a nossa parte. Mesmo falando, se não vivemos, não ajudamos em nada e acabamos atrapalhando a obra de Deus. Faça a sua parte, querido, começando por você, sendo fiel à sua fé, tendo um testemunho de vida, vivendo pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Faça a sua parte. Deus quer usar você, mas para isso você precisa ser fiel. Para isso você precisa buscar a sabedoria que vem de Deus. Deus usa seus servos em momentos de adversidade. Precisamos buscar 3 qualidades, as quais Daniel possuía e foi grandemente usado por Deus. A primeira delas, buscar a sabedoria, ter sabedoria. A segunda, ser fiel, buscar a fidelidade com a palavra de Deus. E a terceira, é necessário ousadia. Acompanhe comigo a leitura do versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O interessante, querido, que além de ser sábio, Daniel foi fiel, como nós vimos. E interessante que a gente vai ver que Daniel foi usado. Ele foi até o chefe da cozinha, ele foi até lá e pediu para não ser contaminado. Daniel teve ousadia, Daniel foi até a pessoa responsável. Daniel teve determinação, Daniel teve coragem em prol de sua fé. Ainda hoje, cada um de nós precisa ser ousado também. É preciso ter coragem em enfrentar nossos dilemas pessoais. É preciso não ter medo de fazer escolhas em prol do que acreditamos. Hoje em dia, muitas pessoas fracassam por não saberem dizer não. Por não serem ousados ao ponto de não se deixar ser levados pelo pecado. Muitas vezes não somos usados por Deus, querido, porque fracassamos em nossa missão de ficar firmes na fé que professamos. Deus usou Daniel e quer usar eu e você. Você que já professou a Jesus, precisamos ser ousados.
Todos nós devemos dar um passo de fé com ousadia dentro de cada realidade, em cada momento que vivemos. Eu preciso perguntar para você, tua vida é vivida pelo propósito de Deus? Deus é o centro? Ou Deus é apenas um ser distante ao qual você consulta em momentos de angústia e aflição? Faça a sua parte. Deus quer usar você. Eu preciso terminar essa mensagem desafiando você. Eu preciso desafiar você a fazer a sua parte, querido, no reino de Deus. Eu preciso desafiar você a buscar a sabedoria que vem de Deus. Ser sábio. Ser sábio no mundo em que vivemos. Eu preciso desafiar você a ser fiel àquilo que você acredita. A ser fiel a Jesus. Eu preciso desafiar você a ser ousado. E você que ainda não professou Jesus como teu Senhor e Salvador, você que ainda não é um discípulo, eu desafio você a pedir sabedoria de Deus para conduzir a tua vida e que um dia você possa entregar ela ao Senhor Jesus. Fecha teus olhos, curva tua cabeça, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, que a pessoa que escutou essa mensagem, Deus, possa ter sabedoria no mundo em que vivemos. E que ela possa pedir a Deus, buscar em Deus essa sabedoria, de acordo com a sua palavra, Deus. Também, Deus, nós pedimos, ó Pai, para sermos fiéis, Deus. Fiéis na fé, Pai, na Tua palavra, Senhor. E ser ousados, enfrentando os nossos pecados, enfrentando os nossos desafios, firmes, ó Pai, no Teu propósito, Deus. Esteja com a pessoa que está escutando essa mensagem, que ainda não creu em Ti, Jesus, e que ela possa entregar a vida a Ti. Assim eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Que você tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique em casa.